Fala galera, Robson Lima com mais um Sociovlog. Bom, primeiro antes de mais nada, olá, tudo bem? Faz um bom tempo, eu sei. Eu tô testando novas configurações de vídeo e... Bom, áudio nem tanto, mas... Vê se vocês gostam da claridade do vídeo aí, é o que eu posso fazer. Infelizmente minha câmera não é tão boa assim e vai ficar sendo assim. Eu vou ver o que eu posso fazer com áudio se tiver algum problema. Se não tiver, vai ficar assim mesmo. Bom, mas sem mais delongas, né? Vamos prosseguindo. Várias pessoas me pediram vídeos do Weber, né? E tipo, realmente estou faltando isso. Do Marx também, mas o Marx vai vir depois só. Bom, quanto ao Weber, vamos lá. Bom, o Weber pessoalmente dos três clássicos, é o meu favorito. E talvez por isso mesmo é um pouco mais difícil para mim selecionar o que eu devo dizer ou não dizer dele. Que sempre é um trabalho bastante grande, na verdade, qualquer um deles. Mas vamos começar pelo começo. Esses vídeos eles são introdutórios, tá? A ideia é com o tempo ir fazendo vídeos para se aprofundar mais e mais nos assuntos, entendeu? Então vamos lá, vamos começar com ação social, que é o conceito base fundamental de toda a sociologia do Weber. O próprio Weber dizia que a sociologia dele é compreensiva. O que isso raios quer dizer? Na época do Weber, na Alemanha, a gente tinha várias sociologias acontecendo, não era só a dele, tá? O que acontece é o seguinte, ele queria que a dele fosse diferente das outras. Como? Na medida que ela ia procurar explicar o sentido da ação das pessoas. Para entender o que raio ele quer dizer com isso, eu vou ter que explicar bastante a coisa de filosofia e tal. Mas basicamente para o Weber, a ação social não é qualquer coisa que você faz. Qualquer coisa que eu faço na sociedade, não. A ação social ela é a ação do sujeito quando ele está visando o sentido de outro sujeito, de outra pessoa, de uma outra instituição. Quando ele faz algo que não é para si mesmo. Por exemplo, se tu pegar um poema e escrever, e tu não publicar ele para ninguém, não avisar ninguém que ele existe, e não fizer ele para ninguém, isso não é uma ação social. Mas eu estou usando escrita, mas eu estou usando códigos de fala e linguagem que são compartilhados na sociedade. Não interessa. Para o Weber, não. Para o Weber, um exemplo de ação social é uma ação que sequer reconhecida por outras pessoas, entendeu? Por um exemplo, andar de bicicleta. Você está andando de bicicleta numa ciclovia e vem uma outra bicicleta num sentido contrário, entendeu? Na medida que você olha a bicicleta, só olha, isso não é uma ação social. Na hora que você desvia dela, porque você está vendo que o cara não vai desviar de você e você não vai desviar dele. Ok, alguém precisa desviar aqui. Você está com a sua mente focada nele, ele está com a sua mente focada no você. Então vocês desviam. Basicamente é isso. O que o Weber queria fazer com isso? O Durkheim ele baseava a ação social em... do Durkheim baseava a sociologia dele no fato social, certo? Que é aquela coisa externa, coerciva, geral e tal. Pois é, o Weber não está pensando nisso. A ação social, ela é qualquer ação de qualquer sujeito, de qualquer agente social, seja uma pessoa ou seja uma organização, no sentido de que ela é um conjunto de pessoas que agem em conjunto, né? Visando, com o sentido subjetivamente visado. Essa é a palavra que ele usa, sentido subjetivamente visado. O que isso quer dizer, novamente, é que eu estou agindo com os interesses de outras pessoas, com o sentido de outras pessoas. Novamente, quando Weber fala em sentido, ele quer falar do sentido da hermenêutica, do Dilthey, de um monte de gente, que é uma filosofia bem pesada, que eu posso fazer um outro vídeo sobre isso ou não sei. Mas basicamente é isso. A ação social, quando o Weber está construindo a ação social, ele quer simplesmente separar a sociologia dele de outras sociologias que ele entendia que eram muito, bom, como a gente diria hoje em dia, positivistas, né? Como a do Durkheim. Mas ao mesmo tempo oferecendo uma alternativa viável em termos de ciência, em termos de, não, nós podemos fazer dados com isso, nós podemos fazer pesquisas empíricas. Era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo achar um equilíbrio entre as duas coisas. Ele não queria que a sociologia fosse mais uma filosofia, mais uma ciência não empírica, como ele diz, né? Como a estética, como o direito. Não, ele quer que a sociologia seja uma ciência, no mais medida do possível, exata. Então vamos lá.
O Weber então estabelece séries de regrinhas sobre como é que essa compreensão vai acontecer, o que é uma leitura muito boa, bastante pesada, mas é uma leitura muito boa. Bom, vou tentar dar uma resumida no que isso quer dizer. Então a ação, vai resumir, a ação social ela é a ação com sentido subjetivamente visado por um agente para outros agentes. Beleza. Como se compreende essa ação? A compreensão do Weber, nossa, isso é bem... A compreensão do Weber, ela quer dizer... Rapidinho, deixa eu dar uma pausa. Como é possível compreender uma ação que bastante parte dela é subjetiva? Eu não posso saber porque você faz qualquer coisa. Essa que é a grande verdade. Não vou nem chegar em exemplos extremos de por que o fulano matou fulana. Eu não sei porque pessoas gostam de determinada música, por exemplo. Eu não consigo entender isso. Eu sei que elas gostam. Eu vejo elas indo nos shows, eu vejo elas consumindo os produtos, eu vejo elas cantarolando as músicas. Mas eu não sei por que elas veem nisso. Eu não sei que as pessoas veem, sei lá, em forró. Com todo respeito com quem gosta de forró, mas eu não gosto. Eu entendo, tá, beleza, vou ouvir. Mas eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo. Isso é só um exemplo bem individual. Então pega isso e joga no livro de ciência. Para tu ver o que o Weber estava tentando se propor aqui. Ele estava querendo que a gente compreendesse o sentido da ação de um sujeito. Ele mesmo diz isso, tá legal. A compreensão, ela não quer dizer que é o saber válido, ela não quer dizer que é o saber correto, ela não quer dizer nada disso. Ela quer dizer que ela é uma hipótese explicativa de uma parte desse grande fenômeno que estamos estudando. Porque para o Weber, qualquer coisa tem a parte racional e irracional, entendeu? Em termos de sociedade. Você sempre vai ter aquela parte irracional que você não pode explicar. E ele mesmo vai dizer, olha cara, eu vou dar isso como dado, eu aceito isso como está vindo para mim e vamos lá. Então o que o Weber vai fazer é o seguinte, ele assume que a compreensão em totalidade ela é impossível. Então ele vai pegar o seguinte, beleza cara, então eu vou pegar essa parte que é racional, essa é a parte racional eu aceito, pronto, beleza. Eu estou estudando realmente os efeitos dela, não é ela em si é a psicologia. Eu vou pegar isso aqui, a parte racional de um fenômeno, e eu vou compreender isso aqui. E o que essa compreensão quer dizer? Essa compreensão quer dizer duas coisas. Tanto a compreensão racional, que é por onde a gente vai se alongar mais, quanto a compreensão irracional. A compreensão irracional, ela é justamente essa aceitação do sentimento da pessoa. Da cólera, da ira, de por que ela faz tal coisa. Porque sim. Sabe esse porque sim que a gente fala? Ah, por que fulano fez isso? Porque sim. Weber vai pegar esse porque sim e vai separar em dois. Ok, tem uma parte disso que não tem como racionalizar isso. Então, beleza. Show. Esse aqui, não. Posso racionalizar. Esse aqui, que é a parte racional da compreensão, que é o que vai ser útil para a sociologia na medida que essa parte racional pode se prestar a procedimentos metodológicos de avaliação e de verificabilidade, como uma estatística, um dado geográfico, uma cartografia de alguma coisa, um índice de qualquer coisa, ou até mesmo coisas não tão exatas, assim, por um exemplo, o tipo ideal. Só uma palavra sobre os tipos ideais, a gente fala qualquer coisa. Tipo ideal não quer dizer que eu vou lá fora e vou achar exatamente só todo o livro do Weber um exemplo de ação social racional guiada a valores. Não, isso não é. Tipo ideal ela é uma construção daqui. Ok? O próprio Weber vai dizer isso para você. O tipo ideal é uma construção abstrata, ele é um caminho, ele é uma metodologia de pesquisa. É um negócio meio... Por que rolou um crash econômico na bolsa em 1920 e pouco? Tem uma causa com, milhares de causas, né? Então o que o Weber vai pensar? É mais interessante, sociologicamente falando, em termos de Weber, sociologia compreensiva, você pensar no que teria acontecido se não houvesse fatores irracionais, se as pessoas não tivessem surtado. Disso aqui, que é a coisa racional, tranquila, você vai analisando. Isso aqui é o tipo ideal. E isso aqui não existe, não é para existir. E de novo, não quer dizer que é o válido, que é o correto, que é o que nós deveríamos existir. Não quer dizer nada disso. Então agora, depois que a gente tem uma compreensão bem básica do que é a compreensão do Weber, né?
e também uma definição de ação social, vamos passar para os tipos de ação social, né? Os tipos de ação social. São 4 tipos, tá? O primeiro tipo de ação social é a ação afetiva. E a ação afetiva é muito simples, é uma ação guiada por afetos. Pronto. Você faz algo porque tu tá afim, porque tu sente que é necessário. Tá entendendo? E é isso aí. Claro que você pode fazer uma determinada ação por vários motivos, não só afetivos. De novo, tipos ideais. A ação afetiva, ela é uma... beijar alguém que eu tô afim. Ai, bonitinho. Pronto, acabou. Você não pensa muito sobre isso. É uma coisa muito simples. Ah, por que tu ouve música tal? Porque eu gosto. É aquela coisa que é da internet, sabe? Because reasons. Pronto. Eu sinto assim, é afeto, entendeu? Afeto naquele sentido bem da filosofia, sabe? Que é o sentimento, saca? O segundo é a ação tradicional. A ação social tradicional é a ação social cujos sentidos, e isso tudo sim, essas 4 tem a ver com sentidos do sujeito. É a ação social cujo sentido é guiado por tradições, é guiado por leis não escritas, é guiado por um costume. Um exemplo muito bacana. Ah, eu vou ser médico. Por que eu vou ser médico? Porque minha mãe e meu pai são médicos. Eu nunca pensei muito sobre isso, então deve ser legal ser médico, né? Meu pai e minha mãe são médicos. Meu tio lá do interior, e minha avó, sei lá. Entendeu? Ou então, ah, eu sou um professor. Por que eu sou um professor? Porque meu tio é professor e meu tio foi uma grande figura de influência na minha vida, então acho que eu vou seguir ele e tal, eu vou lá. Entendeu? Meu tio é uma referência de pessoa pra mim, uma autoridade assim, legal em termos de carisma, em termos de caráter, e eu vou lá ser professor que nem ele foi. A gente inclusive fala isso, né? Vou ser que nem fulano foi. Isso é clássico de ação social tradicional, ok? De novo, ação social tradicional pode também ser afetiva, que pode também ser outra coisa, ok? A ação social tradicional é o segundo tipo. Terceiro tipo, que se divide em 2. Que acaba como 4. É a ação social racional ligada a valores, ou relacionada a valores, ou valorativa, qualquer coisa desse gênero. As traduções mudam muito, tá? Vamos lá. Ação social racional guiada por valores. O que o Weber quer dizer é o seguinte, é uma ação que você está racionalizando os porquês você está fazendo ela. Você não faz ela de doida, você faz ela planejando, pensando e, na medida do possível, refletindo sobre o que está fazendo. Mas, em última causa, você não faz isso por uma racionalidade fria, porque você quer vantagens. Você faz isso porque você sente que é o correto, porque você quer, porque você prometeu para alguém que essa pessoa era muito importante, porque você ama fulano, porque você ama fulana, por qualquer coisa que tenha a ver com afetos ou com valores. Por um exemplo, atentados terroristas praticados pela Al-Qaeda, setembro de 2011. Ou vai me dizer que aquilo não teve um bocado de planejamento? Eu tenho que infiltrar gente no território, eu tenho que mandar os caras aprender a pilotar, eu tenho que mandar os caras viver como se eles não quisessem, entendeu? Eu tenho que fazer um bocado de coisas que são racionais, entendeu? Então tem uma racionalidade muito pesada naquilo. Mas aquilo é guiado por um valor último. Qual é o valor? O valor de que os Estados Unidos é a grande besta, eles são infiéis e estamos em guerra. Isso é um valor, cara. Isso não é racional, cara. Racionalmente falando, não tem pra que um pequeno grupo de pessoas se revoltarem contra um Estado, cara. Especialmente se não é o Estado deles. Não tem pra quê. Racionalmente falando, isso não tem pra quê. Mas o valor que é essa pulsão, saca? É o motor último do que estão fazendo. Logo, é uma ação social racional, guiada por valores. A ação social racional guiada relacionada a fins, que esse é o nomezinho que geralmente tem nos livros, ela é justamente o que ela diz ser, uma ação social racional. Mas ao contrário da relação a valores, o fim último dela não tem nada a ver com valor, com o que é bom, com o que é certo, com o que é justo, ou qualquer coisa do gênero. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o sentido do agente, porque o agente acha que é certo. Não tem nada a ver com isso. A ação social relacionada a fins, ela é simplesmente uma ação social relacionada a fins. Pronto. Uma coisa bastante interessante, deixa eu ver. Um executivo que compra ações, entendeu? E ele compra ações de alto risco
se ele perder dinheiro, milhões vão ser perdidos, assim, sabe? Tipo, e tá, a gente vai perder o emprego e tal, mas ele, na hora que ele tá comprando as ações, ele tá pensando só no ele tá pensando só no dinheiro, ele tá pensando só na razão dele. Eu vou comprar isso aqui porque eu vou especular e eu vou ganhar mais dinheiro depois do que o dinheiro que eu gastei agora. É uma coisa super racional, entende? Assim, voltado a fins. Ele tem o fim de ganhar dinheiro, então ele vai lá. Você poderia argumentar, Hobbes, eu acho que também tem afeto aí, né? Porque o cara quer dinheiro, pô. Tá, o cara quer dinheiro. Ah, poderia argumentar que a ação social tradicional, porque ele vem de uma família de banqueiros. Eu sei lá, cara, beleza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essas ações sociais, elas se mesclam, tá? Elas não são estanques. Tá? Isso aqui não é Durkheim, isso aqui não é estanque. Isso são tipos ideais, são construções metodológicas abstratas que servem para você compreender, no sentido weberiano, a realidade social. Entendeu? Ou seja, quando eu falo que tal ação é uma ação social relacionada a fins, é porque a maior parte, digamos assim, de uma ação é assim. Não quer dizer que toda ela é assim. Tá entendendo? É isso que quer dizer. Robson, isso soa como se o Weber fosse um cara bastante individualista, sabe? Ao contrário do Durkheim, então, ou minto, ao contrário do Marx, né? Então, eu poderia alinhar o Durkheim e o Marx num espectro que diz que é uma coisa mais uma sociologia individualista e o Marx no sentido de que é uma ideologia, uma sociologia do coletivo. Caras, tecnicamente não, mas se você for bem aloprado, alguma prova pode ter isso em termos de simplificação. Tecnicamente não, tá? Assim, a sociologia do Weber, o próprio Weber vai reconhecer que é super racional, racionalista, né? No sentido de que ela entende que os aspectos racionais de uma ação são os mais propícios a serem analisados. Mas não quer dizer que a razão está sobre a emoção ou nada do gênero. Tanto que um dos livros mais famosos dele, que é o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, justamente aborda esse ponto de como pessoas que não estavam pensando em ganhar dinheiro foram as grandes responsáveis pelo sistema funcionando hoje, que todo mundo quer dinheiro, sabe? E, claro, estou super resumidão o negócio, mas é muito bom. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso também, que eu adoro esse livro. Bom, galera, é isso. Essa é a primeira parte do vídeo. Na segunda parte eu quero falar mais de tipos ideal e de destrinchar mais. O que eu vou fazer agora é, bom, basicamente recolher mais dados para fazer um vídeo melhor para vocês. Por favor, me deixe um recado aí embaixo, como vocês têm feito em vários vídeos. Muito obrigado mesmo a todos, eu estou sempre pronto para melhorar mais. E eu vou tentar não deixar tantas anotações dessa vez. Eu espero que eu não tenha deixado. E é isso aí, gente. Eu agradeço muito. Obrigado pela paciência, inclusive. Robson Lima, desligando. Até o próximo Só Seu Vlog.